A paz de Jesus, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo dos Salmos e agora no Salmo 10. Então, meus amados, como costumo fazer, hoje eu vou entrar no Salmo com vocês, vou ler o Salmo 10 todo com vocês e depois venho comentando. A versão que eu vou ler aqui com vocês é João Ferreira de Almeida. Então, se você já está aí me acompanhando e tem sua Bíblia em casa ou tem sua Bíblia perto de você, já pega a Bíblia para me acompanhar também. No Salmo 10, abre aí e já vamos começar a ler. Salmo 10, a derrubada dos ímpios. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca dele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes, nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja. Em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possa tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Eu fiz todo um esboço, um texto para ler aqui com vocês, e eu vou ir lendo esse texto. Mas antes eu queria já começar comentando com vocês que muitas vezes nós pensamos que diante dessas coisas que têm acontecido no mundo, tanta maldade, tanta crueldade, tanta pessoa fazendo mal, né? Até para as crianças, para os idosos. E onde está Deus nisso? Parece que Deus ele não está vendo as maldades que estão acontecendo. Parece que Deus não faz nada. Parece que Deus fechou os olhos. Mas eu creio que com esse texto que eu escrevi, nós vamos identificar aonde está o mal. E eu queria já começar falando que Deus ele não interfere no livre arbítrio do homem. O homem ele é livre para tomar suas decisões aqui nessa terra e fazer o que bem entender. E Deus ele não interfere, porque ele deu esse livre arbítrio para o homem. Então nós podemos perceber que o mal da humanidade é o próprio ser humano. E isso vai ficar bem claro aqui nesse esboço que eu fiz. Vou pedir para vocês acompanharem comigo. Sobre o Salmo 10. Com tantas atrocidades acontecendo no mundo, muitas vezes podemos pensar que Deus não está vendo, que quem faz essas maldades e comete essas injustiças sairá ileso. Nós somos pecadores desde o princípio, desde que a humanidade caiu no jardim de Deus, nascemos em pecado, e dentro de nós há uma natureza maldosa, e essa natureza está dentro de todos nós. Agora temos a capacidade que não tínhamos de irritar a Deus, deixando-o irado com nossas atitudes vingativas e pensamentos pecaminosos. É aí que entra Jesus, o Salvador da humanidade. Morreu numa cruz, sofreu a sentença
e sentiu a ira de Deus sobre os nossos pecados, porque Deus nos amou e criou esse plano para contornar a própria sentença que fez sobre nós por amor de nós. Pois Deus não pode, como Rei do Universo, revogar o próprio decreto. Deus é santo e nele não há nem pode haver maldade como a que habita dentro de nós hoje. A sentença de Deus foi que o pecado não pode habitar com a santidade. Não é possível o que é mal habitar com o que é bom. A humanidade são milhões de pessoas indo a caminho da dor e agonia mortal e eterna, que é o inferno. A definitiva separação da presença de seu Criador. Se você tem saúde, é porque o poder, a santidade, o amor e a misericórdia de Deus ainda estão presentes em nós e sustentam todo esse universo. A porta ainda está aberta, porém está próxima de se fechar. O reino celestial nunca foi opção para a humanidade. Antes de Cristo morrer por nós, a única opção era o inferno. Toda a humanidade continua sendo pecadora, inclusive a voz que vos fala. Porém, a diferença é que pequena parte da humanidade reconheceu para onde estava indo, quem é Cristo, e se arrependeu dos seus pecados, mudando o seu destino eterno. De sofrimento eterno, passaram para alívio, paz, amor eterno ao lado do Pai, Criador de todas as coisas. Você ainda tem tempo, e graças a Jesus, você tem duas escolhas na palma de suas mãos. E aí? O que é que você está esperando para mudar o destino da sua história? Deus, mesmo tendo que expulsar sua própria criação do jardim, de perto dele, nunca deixou de amá-la. Jesus é Deus, e ele desceu para essa terra, mesmo sendo Deus, e não sofrendo, ele decidiu descer e sofrer nessa vida humana que nós vivemos. E ele era o único que podia julgar a humanidade por ser santo e por ser humano também. E é aí que entra o amor de Deus. Jesus, ele vem, mas ele não nos julga, ele nos salva. Jesus, ele vem e ele não nos julga, mas ele nos ama. João capítulo 8, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher que foi pega em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, uma mulher pega em pecado. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, o que dizes? Isso diziam eles para terem do que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então insistiram na pergunta a Jesus, e Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os mais novos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a mais ninguém além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. A beleza desse versículo é que todos os que estavam em volta daquela mulher que foi pega em pecado eram pecadores, mas o único que estava na roda, que não tinha pecado algum, era Jesus. Ele era homem, Deus, e podia ter muito bem julgado ela, podia muito bem ter dado ordem para apedrejá-la, mas foi o único que permaneceu com ela e a perdoou. Deus é amor e justiça para os oprimidos.
Os que apontam o dedo para os inocentes e fazem maldades a crianças, idosos e cometem crimes, eles não vão ficar impunes por muito tempo, porque o destino deles já está traçado. Mas e você? Você que tomou consciência da salvação e do perdão de pecados. Deus perdoa até assassinos. O maior apóstolo da igreja, o apóstolo Paulo, foi um assassino. Antes de encontrar Jesus e conhecer a salvação, ele perseguia cristãos e matava eles. E Jesus o perdoou e ele virou o maior apóstolo da igreja. Então, não tem pecado grande e pecado pequeno para Deus perdoar. Ele perdoa quem realmente, sinceramente, de coração verdadeiro vem a Ele, buscando o arrependimento, o amor e a ajuda. Então eu te pergunto mais uma vez. E aí? O que você está esperando para mudar o destino da sua eternidade?